pessoal, bem-vindos ao canal Vida, bem-vindos à nossa conversa a respeito de coisas da vida, assuntos muito relevantes e importantes, que são a luz da Bíblia, que são experiências minhas, passado para a vida de vocês e que vocês também podem compartilhar de vocês e será muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar a respeito de sermos ou nos transformar em um pai, uma mãe de milhões. No meu caso, uma mãe de milhões. E quero já alertar que isso não é uma condição se você vai ser pai só a partir de agora. Isso é um aprendizado para quem quer melhorar como pai, como mãe. E isso eu dou meu exemplo e vocês, o que for útil para vocês, o que for relevante para vocês, que seja usado com muito carinho, com muito amor. Eu tô no meu quarto, mas eu gravo na sala, as coisas tão relevem, se alguém se incomodar com isso, se atenha ao assunto e não ao cenário. Eu sou mãe de 4 filhos e hoje eu tô aqui no final de semana, então a casa está muito movimentada, tem muito barulho, então relevem também, por favor. E eu fazer um assunto nesse tema é bem complicado para mim, porque como que eu cheguei a isso, entendeu? É mais ou menos isso que eu vou tentar explicar para vocês. Não sou perfeita, não acho que tem um pai e uma mãe perfeita. Eu acho que tem modos e modelos que conseguimos seguir ou buscar para melhorarmos cada dia. Para mim, ser pai e ser mãe é como o evangelho, é como as misericórdias de Deus, se renova toda manhã. Toda manhã você tem uma oportunidade diferente, você tem um recomeço diferente, você tem uma perspectiva diferente, um restart, um reiniciar diferente. Porque numa noite anterior você pode ter passado por alguma situação de estresse extrema, pode ter se descontrolado, pode ter havido uma briga entre família e tudo que às vezes você estava colocando em prática veio abaixo, veio à terra e você pode não ter conseguido. Mas o descansar à noite, o respirar, de preferência se concentrar em Deus e falar assim, não, hoje eu consigo fazer diferente, hoje eu vou tentar de novo fazer diferente. Eu acho que é um dos maiores pontos de partida que tem de ser pai e ser mãe. Porque eu me estresso muito, eu tive muito problema com a criação das minhas filhas. O Bernardo tem 1 ano agora, então assim, é mais sobre as meninas até hoje e depois eu ensino o Bernardo nesse assunto. Vou começar lá do começo. Então assim, o primeiro ponto que eu acabei de falar, que acho muito necessário essa forma de restart todos os dias, de entregar todos os dias na mão do Senhor, mais uma vez, os nossos filhos e a nossa vida como pais e como mães. E segundo, vou contar minha experiência para que vocês possam, se for de proveito de vocês, usem da forma que é necessário achar, da forma que melhor achar. Eu fui mãe muito nova, eu tinha 19 anos quando eu fui mãe. Para alguns parece não ser muito novo, mas eu já havia passado experiências anteriores a essa gravidez. Eu tive mais 2 gravidezes e aconteceram várias coisas, enfim, acabei não tendo as crianças. Eu conto em outro vídeo essa parte, porque é bem extensa. E daí, aos 19 anos, eu engravidei da Ana Clara. Na realidade, ela nasceu, eu já tinha 20 anos. E ela... 20 anos e ela tinha... E eu engravidei com 19. Quando eu engravidei, houve de novo uma contenda, uma briga, um sufoco. Eu ainda morava na casa dos meus pais. Meu pai era muito terrível. E eu lembro que daí o pai das crianças delas tal, ficou meio assim. Eu falei assim, não, eu já tomei minha decisão. Eu vou ter essa criança. E eu só quero saber, você vai casar comigo? Já tinha algum tempo que a gente tava namorando. E eu falei pra ele, você vai casar comigo ou eu vou criar a criança? E pronto.
E essa foi a minha decisão. A partir daquele momento, ela era minha filha e eu não queria saber o que tivesse na frente, eu ia enfrentar. E daí, a Ana Clara foi dos 9 meses, a gravidez foi até tranquila, foi ótima e depois tive muitos perrengues e tal. Só que aí eu fui engravidando uma vez atrás da outra. Gente, eu me cuidava, tá? Eu me cuidava, eu fazia, vamos dizer assim, usava os métodos contraceptivos que necessário fosse, usava tudo bonitinho, mas não foi suficiente porque haviam coisas em casa que fugiam do meu saber, né? E daí, porventura, eu engravidei essas vezes seguidas. E porque Deus também havia me dado uma promessa, eu acho que vocês ouviram no vídeo da Ana Clara, Deus me deu promessas e disse que eu teria 2 filhos. Não falou o tempo nem nada. Então, assim, eu creio que foi Deus. E também teve uma parte que o pai das meninas fazia lá meio errada e que eu acabei engravidando. Enfim, eu creio que foi Deus que me deu minhas filhas. Então, por isso, eu creio que tá tudo certo e foi tudo no tempo certo. A gente tem mania de achar que não é o tempo certo para ter filho. Gente, é um grande engano, um grande engano. Lógico que se você tem filhos e tal, igual minhas meninas, eu ensino elas, né, que pra terminar pelo menos os estudos, né, que quando eu tive Ana Clara, eu tive que terminar os estudos com ela no colo. Então, é bem complicado, mas assim que já tiver uma maturidade, principalmente mulheres, eu acho mais difícil ter filhos mais tarde. Mais tarde, Deus, pra mulher, Deus dá uma sabedoria, um trem, assim, um negócio que abre a cabeça assim, que aí você só quer fazer, e não consegue parar e voltar e retroceder e ficar quietinho dentro de casa, cuidar da criança, aquela questão toda. Enfim, pulando. Aí daí a Ana Clara nasceu, lindinha. Foi muito difícil, muito difícil. A Ana Clara chorava horrores. Daí, quando a Ana Clara tava com um ano praticamente, porque elas têm diferença de 2 anos de uma pra outra. Então, quando ela tinha 1 ano, mais ou menos, 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, eu engravidei de novo. Porque quando ela tinha 2 anos, a Júlia nasceu. E daí engravidei Aí a Júlia tava com acho que 2 anos e alguns meses, 2 anos e 4 meses. Que a Sofia aqui é a mais distantezinha, pouco em tempo. A Júlia já tinha completado 2 anos e a Sofia nasceu. E eu engravidei da Sofia, na verdade. Assim. Que aí, quando a Júlia fez 1 ano e 8 meses, quase 2 anos, daí eu engravidei da Sofia e a Sofia nasceu. Eu sei, gente, total das contas, que as 3 eu já tinha com 23 anos. Que loucura, hein? Eu lembro que eu engravidei com a Sofia com 22 e tive ela com 23, porque ela nasceu em fevereiro. É muita loucura, né? 3 filhos em muito pouco tempo. E eu tenho certeza que Deus fez isso naquela época, porque, gente, eu trabalhava feito louca. E eu não queria, tipo, eu queria ser mãe, só que eu não queria naquele momento. E eu achava que eu ia ter só Ana Clara. Eu não achei que eu ia engravidar tantas vezes, até porque minha mãe tem 5 filhos e eu queria ser totalmente diferente disso, fugir disso, né? Mas, enfim, aí foi muito pesado pra mim, mas eu acho que por eu ser mais nova, eu meio que não senti. É tipo meio que Virgínia, não sei, vai só fazendo filho, eu sei que a Virgínia é rica. Mas, independente de ser rica ou não, eu me sentia muito bem depois da gravidez e, tipo, o problema não, eu não tinha um problema em criá-las, entendeu? Eu cuidava dos meus filhos. Mas era um cuidado irresponsável, totalmente irresponsável. Por quê? Eu não sabia, não tinha ajuda nenhuma e eu não sabia. Aprendi tudo na raça. Trocar fralda, dar comida. Inclusive, quando eu fui pra dar introdução alimentar, eu falei, eu não posso dar a comida que eu como pra menina, porque era só arroz, feijão, uma fritura, alguma coisa assim, pronto. Então, foi tudo realmente um aprendizado. E eu conheci Jesus quando Ana Clara tava com 4 meses. Daí eu fui pra igreja e fui aprender.
Eu sofria muito com o funcionamento da minha família, eu sofria muito com o funcionamento da casa dos meus pais interior e muito com a minha vida futura, a minha vida presente, na realidade, porque eu queria fazer diferente, eu queria ser diferente. Pra mim não dava pra ser da mesma forma que era antes. E eram muitas brigas, muitas coisas, e eu falei assim, não, eu tenho que preservar minhas filhas e eu preciso ser uma mãe melhor. E daí, quando acontecia algum contenda, alguma coisa, eu acabava que eu descontava nelas. Sim, eu surrei elas por algum tempo. E só que eu vi que eu não queria formar seres humanos como eu fui formada, como eu fui forjada. Eu queria que fosse diferente, entendeu? Eu queria que elas tivessem pelo menos um futuro melhor que o meu, tipo, uma paz de espírito melhor que a minha. Nessa época, gente, eu nem pensava em dinheiro e tal. Ah, ela precisa estudar, ser melhor que eu, não fazer as mesmas coisas que eu. Não pensava nisso. Eu pensava que eu precisava estruturar seres humanos íntegros, seres humanos que fossem resistentes, porque eu ficava pensando que se elas passassem, que se elas passassem pelas coisas que eu passei, elas não iam conseguir sobreviver. Era isso que eu imaginava. Eu imaginava que eu precisava correr contra o tempo. Eu precisava me transformar com muita rapidez, porque elas iriam crescer e eu passar. Se eu não mudasse a história, elas iam passar pelas mesmas situações que eu passei. Então eu passei a ser uma mãe leoa, uma mãe protetora, fazer decisões que iam me fazer doer o coração, mas que ia avançar a vida delas, que, por exemplo, eu poderia com facilidade colocar elas na escola só a partir do, vamos dizer assim, do que a lei obriga, né, os pais a colocar na escola. Eu poderia ter colocado elas numa escola perto da minha casa para facilitar, porque minha vida era pro trabalho. Eu poderia ter feito isso, mas eu fiz escolha diferente. Eu escolhi acordar 13 anos, às 5 horas da manhã, às 4 horas da manhã, às 6 horas da manhã, para levá-las numa escola mais longe, numa creche mais longe. Não tinha van. Teve vezes que a gente veio de pé, teve vezes que a gente foi num carro que chovia mais dentro que fora. Teve vezes que a gente foi de ônibus e o pessoal do ônibus olhava pra gente com a cara feia, porque a gente estava incomodando, eram muitas crianças e tal, muitas mochilas, mas eu decidi levá-las para outro lugar, para outro patamar. E as pessoas naquela época, há 13 anos atrás, há 13 anos não, há uns 11 anos atrás, quando você ia colocar um filho em uma creche, você era uma mãe desnaturada. E na realidade eu vivia tão afogada em tudo que foi o meu alívio, foi o meu respirar e foi eu pensar que elas estavam sendo mais bem cuidadas na creche, com horário de comer, de dormir, de banhar, do que comigo. Porque eu só sabia dar carinho, eu não sabia cuidar de uma rotina de criança. E daí foi assim, foi a melhor decisão da minha vida ter feito isso. E elas começaram a formação na escola, começaram a descobrir coisas delas que elas precisavam, necessidades além. E isso, gente, eu vou te falar, eu consigo falar desse assunto hoje, antes de você me perguntar se eu não conseguiria. E o que aconteceu? Eu tô olhando ali se tá gravando certinho. Isso, o que aconteceu? Eu fiquei nisso, as pessoas falando que eu era mãe de 3 filhos e que eu tinha que dar conta disso, dar conta daquilo, e eu ficava desesperada. Só que deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu posso ter pecado e não ter ajudado elas antes, mas, gente, adolescência, dos 8 anos em diante, 8, 9 anos em diante, já é muito mais difícil. As necessidades não são mais, mamãe, me dá comida, mamãe, um banho, não é mais rotina a necessidade. A necessidade é um comprometimento, uma entrega, você se quase que abaixo do seu marido, abaixo da sua esposa, vocês se tornam quase que um só. Porque o adolescente, o pré-adolescente, o adolescente vem em você tentando tudo que parece que foi perdido, que foi atrás e vem te sugando a necessidade a cada dia, a escola, aí você tem que levar não sei o que, a responsabilidade de documentação,
Tipo, parece que as coisas são bem mais, são responsabilidades quase que de adulto. E vai só aumentando as responsabilidades. Então, assim, depois você tem que tratar de um adulto com um adulto. É tipo, é surreal. Eu tô me reaprendendo, me redescobrindo, sendo outra mãe totalmente diferente. Por isso que eu falei pra vocês que é necessário dar um restart. É necessário você pensar e repensar a maternidade. É necessário você mudar a rota quando necessário for. E falar, não, eu fui por esse caminho 5 anos. Ah, mas esse caminho não funciona mais. No meu caso, para Ana Clara, para Júlia e para Sofia. Ah, antes eu tratava ela, gente, no coletivo. Antes era bebê, criança, eu colocava todo mundo para banhar, era tudo no atacado. Roupa não tinha problema ser igual, eu colocava elas para banhar, para comer, tudo a mesma comida, tudo a mesma coisa. Não era prático. Eu tentava facilitar para não piorar a nossa situação. Mas fora isso, era bem difícil, bem complicado. Então, hoje não. Hoje a Júlia não gosta de uma coisa, a Ana Clara gosta de outra. Hoje uma gosta de um estilo de roupa, outra gosta de outro. Então, assim, eu não tenho mais esse poder. Eu formei seres humanos e cada um tem sua personalidade. Desde bebê, né? Mas como eu tentava facilitar mais, eu juntava mais essas coisas. E hoje eu não consigo, nem que eu quisesse, porque daí elas vão estar perdendo a identidade delas, né? Enfim, depois de passar disso tudo, eu me reinventei. Um dia eu ouvi alguém falar na internet, eu não me lembro quem foi, que era muita maldade você bater numa criança. Porque ela voltaria e pediria colo pra você que bateu nela. E, gente, se tem uma coisa que eu sou contra no mundo, é contra a maldade. Se tem uma coisa que eu sou no mundo, é contra o coração ruim. Eu não me importo tanto de você ter atitudes ruins. Isso acontece, é o que a gente, às vezes, como pai, estressa, briga, grita. É necessário respirar, reconectar, na realidade, desconectar da situação, conectar com Deus, respirar, ressignificar e voltar e consertar. É mais ou menos isso. E daí foi o que eu tive que fazer com as meninas. Eu evidenciei e descobri os focos de onde estavam me deixando daquela forma, que eu chegava ao ponto de explodir e bater nas minhas filhas. Então, nesse dia que eu vi isso, eu falei, não, maldade não. Eu não posso ser má gratuitamente. Eu não posso ser má sabendo que aquilo faz mal, porque antes a minha inteligência emocional não acompanhava. Mas hoje, sabendo dessa informação, o quão profundo atacaria o emocional delas e ferraria a vida delas, que é assim mesmo, eu busquei mudar. E aí eu falei, a partir de hoje eu não bato mais em vocês. O meu palavreado ainda tem que mudar muito, porque eu ainda ameaço muito. Tipo, elas falam, porque, gente, adolescente. A Júlia, ela testa a minha vida todos os dias. As meninas dizem que ela anda lado a lado na linha da morte. Porque a Júlia, ela consegue me tirar do sério várias vezes. Então, foi uma decisão. Foi uma decisão. Não foi uma coisa que eu falei assim, ai, agora, né, eu sou uma ótima mãe e tal. E não, não é. E outra coisa, você só sabe se você é um pai ou uma mãe de milhões se os seus filhos forem elogiados, entende isso? Se os seus filhos receberem elogios. Quando você vê que eles deram certo, vamos dizer assim, na adolescência, que eles conversam com outras pessoas sem você estar perto, sem você estar, filho, fala assim, filho, fala assado, e eles falam coisas boas. Então é como se fosse aquilo, a árvore que dá bom fruto, né? E conhecereis a árvore pelo fruto. Se são frutos bons, não tem como uma árvore boa dar frutos maus. E não tem como uma árvore má dar frutos bons. É isso. É o que está escrito. Inclusive, fica como se o nosso versículo de hoje, vou colocar aqui embaixo para vocês. E é isso. Não tem como. Não adianta você dizer que você tá tentando. O pessoal fala assim, ai, mas eu criei meu filho bem e tal, e ele não fez o que deveria. Pode ser que isso aconteça sim. E minhas filhas não são perfeitas. E elas fazem coisas que eu não faria, gente, juro. Mas eu sei que forjada nelas tá a identidade, entendeu?
E talvez realmente você tenha feito o seu melhor, tenha dado o seu melhor ao seu filho. Mas o que caracteriza ser um pai ou uma mãe de milhões é os frutos, obviamente, e também a consciência limpa. Se você agiu de má fé e com o coração mau, você sabe que você fez errado. Vamos nos assumir, vamos chamar o pecado de pecado. E se você fez com o coração limpo, sabendo que aquela criança... Porque tem criança, gente, que precisa ser mais disciplinada que a outra. Não é porque tudo é filho que engloba num bolo só e atinge, não. Tem criança que tem que ser mais disciplinada que a outra. E o meu coração doía, vamos dizer assim, por bater na Ana Clara, porque ela era uma filha extremamente obediente. Então era um descontrole meu e não dela. Agora, no caso da Júlia, eu não corrigi como corrigi a Ana Clara. E não é por conta disso. A Júlia nasceu rebelde. Bicha, é rebelde desde que nasceu. É terrível. Então, assim, tem crianças que exigem mais. Tem crianças que não exigem. Então, é você analisar mesmo as situações, gente. A Bíblia fala que o povo sofre por falta de conhecimento. E isso é em todas as áreas. Todas as áreas. Então, vem mesmo, pensar mesmo, orar mesmo. E falar, Senhor, abre os meus olhos, eu não estou enxergando a minha família. Senhor, abre os meus olhos, eu não estou enxergando os meus filhos, eu não estou enxergando as necessidades. Senhor, não adianta eu ir para a igreja e orar. Agora a gente está com o propósito na igreja de orar pelas mãezinhas, as mulheres que querem ter filhos, e eu não cuido dos meus em casa. Ei, vamos acordar para a vida. A gente tem que estar firmado em Deus. É muito bonito ver lá na igreja o pastor falar, os filhos são flechas na mão do flecheiro, não sei o quê, filhos são herança do Senhor. Mas você os trata como herança, você os trata como uma pedra preciosa, um diamante precioso, você os trata como Deus, né, ordena, como Ele é o Pai, Ele cuida da gente, Ele faz e deu para nós a honra de termos filhos, a honra de criar filhos. Você entende como ser pai e mãe, uma missão de vida que Deus nos confiou e que você está cuidando para devolver para Ele. Eles são a herança do Senhor. Cara, Deus tirou a riqueza, uma parte da herança, o galardão antecipado. Ele nos dá oportunidades, sermos pai e mãe, oportunidade de ser pessoas melhores, de treinar. Ele, na realidade, gente, ele nos dá a oportunidade. Ele como o pai maior, o pai de milhões, a mãe de milhões, ele nos dá um pedacinho do que ele viveu, entendeu? Ele nos dá a honra de ter um pedacinho do céu conosco, de ensinar a gente como nós somos privilegiados de sermos pais e mães, nós somos privilegiados, muito. E assim, é dar a devida honra ao que tem honra, cuidar disso como um tesouro maior da vida. Então, assim, depois que eu parei de surrar minhas meninas, que eu tentei me controlar, ainda tenho problemas, tipo, lógico, todo mundo tem, mas não mais disso. E todo dia eu me reinvento, todo dia eu vejo regras diferentes, necessidades diferentes, mas que Deus dá instrução, vai instruindo a gente até que chegue num ponto bom. E eu vejo, por que eu falo que é uma oportunidade? Porque, gente, Ana Clara fez 15 anos e ela tá se tornando adulta e ela começou o estágio dela e ela não depende mais de mim para coisas que antes dependia. Foi o que eu falei, na infância era uma dependência, na adolescência é outra. E ela tá se tornando adulta e ela não vai mais estar comigo. Ela não vai mais estar na minha casa. Então, eu tô me preparando disso da forma que depois que eu busquei no Senhor entendimento para criar minhas filhas, que eu consegui superar todas as coisas e consigo hoje olhar para ela e falar assim, não, filha, hoje você pode ir em paz, porque o meu coração tá sossegado com o que eu ensinei para ela. E eu vou te falar uma coisa, viu? A maioria das coisas que você pensar na vida, a maioria não, todas elas, na verdade, o segredo é se apegar a Deus sempre.
Gente, não tem como se movimentar sem se apegar a Deus. A gente, no final das contas, hoje, como eu tenho um bebê e uma adolescente, quase adulto em casa, eu consigo ver a bênção que foi cuidar dela até aqui. A bênção que foi instruir ela até aqui. E não mais como fardo. Na realidade, se você aceitar a missão de Deus na sua vida e entender que o seu filho não é um fardo, que seu filho foi uma herança que você tem que cuidar, já é de grande valia. E outra coisa, de uma herança a gente cuida como, hein? De uma herança, se fosse de muito dinheiro, você saberia lidar? Não sei como é que sua vida financeira hoje, mas eu creio que eu tenho dificuldade de lidar com dinheiro. Então, a herança veio na minha mão. Será que eu conseguiria lidar? Será que eu conseguiria fazer da forma correta, como deveria ser? Será que eu conseguiria administrar essa herança? E é dessa forma que a gente tem que pensar com os filhos. Eu acho assim também, gente, porque às vezes, ou a maioria das vezes, a gente não estuda para ser pai. A gente não busca instrução para ser pai. Mas tudo que a gente vai fazer hoje em dia, primeiro a gente vai no YouTube ou busca um curso, alguma coisa para aprender aquele negócio. E da mesma forma, a gente tem que aprender para ser pai. Ser pai e mãe não é só colocar o filho no mundo e deixar o governo cuidar nas escolas. Não é isso. Não é isso. É uma doação. É uma vida através de você, uma vida através da sua. E isso tem que ter empenho, isso tem que ter estudo, isso tem que ter gasto de tempo, isso tem que ter um investimento, vamos dizer assim. É como se Deus te desse o talento e você tivesse que multiplicar esse talento. E aí, a gente tá multiplicando esse talento? É uma reflexão que fica para você, da mesma forma que você ensina, da mesma forma que você fala sobre finanças, né? Que falamos sobre finanças, que falamos sobre nossas finanças, como o dinheiro que eu falei, como herança. É necessário que a gente invista e aprenda também a respeito de filhos, que estude livros, que estude a Bíblia, que primeiro busque direção de Deus, que vá em cursos de paz na Lagoinha, que é a igreja que eu participo, tem cursos de paz, então é muito importante. Todas as áreas das nossas vidas a gente precisa nos dedicar. E sendo mãe, você não dará conta de tudo, mas você vai ver que no final tudo vai se ajustando. Desde que você busque, melhora todos os dias. É isso. Melhora constante todos os dias. É isso que nós precisamos. Eu agradeço vocês demais por ter ficado comigo até agora. Obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam prósperos como pais e mães, que vocês sejam pais e mães de milhões. E o recado mais importante, vocês são ricos. Obrigatoriamente, vocês são muito ricos, porque vocês têm uma herança do Senhor na mão de vocês. O pessoal às vezes olha pra mim e fala, nossa, mas você tem 4 filhos, então deve ter muita dificuldade financeira. Eu falo, não tenho dificuldade financeira. Eu sou mais rica que você, porque você ganha um salário, é solteiro ou um casal sem filhos, e está falando de dificuldades. Eu tenho 4 filhos e eu consigo sustentá-los bem. E então, a conta não fecha, né? Obviamente, pode ser, eu gasto mais, eu tenho mais obrigações, mas automaticamente eu tenho mais dinheiro e automaticamente eu sou mais próspera na vida financeira. Porque se eu consigo atender a necessidade delas, não como um todo, óbvio que sempre tá, né? Mas, obviamente, eu tenho que produzir mais dinheiro e mais recursos para criá-las. E sendo que tudo isso vem de Deus, gente, tudo. Se Ele deu a sua promessa, se Ele te deu os seus filhos, Ele entregou a herança dele, então Ele dá todo o recurso para que você cuide. Não desistam de ter filhos. Não desistam nunca de ter filhos. Amém? Fiquem com Deus, que vocês tenham muita vida multiplicada em vocês, através da vida de vocês. Abençoe mais alguém com esse vídeo, compartilha, curte, comenta.